Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. A notícia que circula nos bastidores do futebol pernambucano é daquelas que ninguém jamais imaginaria ver estampada em manchetes, mas que, quando surge, mexe com a imaginação e desperta um burburinho sem tamanho. Luciano Heng, o empresário bilionário e figura midiática conhecida por comandar uma das maiores redes de varejo do Brasil, teria feito uma proposta absolutamente gigantesca para assumir o controle do Santa Cruz, um dos clubes mais tradicionais e apaixonantes do Nordeste. O boato aponta para cifras bilionárias, um valor que, em tese, mudaria completamente o rumo de um time que vive nos últimos anos uma luta incansável contra problemas financeiros e estruturais. Os corredores do Arruda, segundo dizem fontes ligadas à diretoria, estariam fervendo com reuniões, telefonemas e sondagens, e há até quem fale que intermediários já teriam sido vistos entrando e saindo da sede do clube em horários estratégicos, evitando exposição e tentando manter tudo na surdina. A torcida, que vive de esperança e paixão, começa a se dividir entre os que sonham com um futuro de glórias e os que temem que esse movimento signifique perder a alma do clube. A dúvida paira no ar: estamos diante de um salvador da pátria ou de uma jogada de marketing colossal? E o que mais chama atenção nesse rumor é a grandiosidade do número envolvido, um valor bilionário que, se realmente confirmado, colocaria o Santa Cruz em um patamar completamente diferente dentro do cenário nacional e até mesmo internacional. Não se trata apenas de quitar dívidas, montar um time competitivo e modernizar a infraestrutura, mas sim de um projeto que teria potencial para transformar a imagem do clube em algo global, com parcerias, ativações de marca e uma projeção de mídia sem precedentes. Imagina só o Arruda revitalizado, transformado em arena multiuso, com naming rights milionários, centro de treinamento de primeiro mundo e contratações que fariam o torcedor tricolor resgatar o orgulho perdido. É isso que alimenta a especulação e faz com que cada conversa de bar, cada grupo de WhatsApp e cada roda de torcedores seja invadida por teorias sobre os reais planos de Luciano Heng. O silêncio oficial, até agora, só aumenta a tensão e dá combustível para mais e mais histórias ganharem forma. O certo é que, independentemente do desfecho, o simples rumor já colocou o Santa Cruz novamente nos holofotes. Enquanto isso, o torcedor vive aquela mistura de ansiedade e desconfiança que é típica de quem já sofreu muito no futebol. Muitos lembram de promessas não cumpridas, de dirigentes que venderam sonhos e entregaram frustrações, e por isso preferem manter os pés no chão. Mas há também quem acredite que chegou a hora de algo grandioso acontecer, de alguém com poder financeiro realmente colocar o clube nos trilhos. As comparações com outros clubes que receberam investimentos externos surgem naturalmente, exemplos de sucesso, como clubes europeus que mudaram de patamar após receberem aportes milionários, e exemplos de fracasso, onde a história e a tradição acabaram engolidas por interesses puramente comerciais. No caso do Santa Cruz, há um ingrediente extra da paixão popular, da identidade nordestina e do peso cultural que o clube carrega, e isso torna o rumor ainda mais impactante. É como se o futuro da instituição estivesse sendo discutido nas entrelinhas, sem que ninguém saiba exatamente o que pode acontecer nos próximos meses. Um detalhe curioso que tem circulado é que o estilo de Luciano Heng, sempre extravagante, poderia encontrar eco na forma vibrante da torcida coral, que é conhecida nacionalmente por transformar arquibancadas em verdadeiros espetáculos. Alguns acreditam que essa conexão de imagem poderia ser um dos pontos centrais do interesse do empresário, que estaria disposto a usar o Santa Cruz não apenas como clube de futebol, mas como plataforma para consolidar ainda mais sua marca pessoal. Isso significa mais do que investimento financeiro, seria um casamento entre marketing, paixão popular e estratégia empresarial, algo que poucos se arriscariam a tentar, mas que, se bem feito, poderia se tornar um case de sucesso. Ao mesmo tempo, críticos apontam que esse tipo de movimento pode diluir a essência do clube e transformar a instituição em vitrine de interesses privados. O debate, portanto, é intenso, e cada rumor que surge adiciona mais tempero a essa panela que já está fervendo. No meio dessa avalanche de informações, os bastidores políticos do clube também entram em ebulição.
Afinal, qualquer proposta de venda ou transformação em SAF exige aprovações, articulações internas e negociações de bastidores que não são nada simples. Grupos de conselheiros já estariam se movimentando, alguns favoráveis à entrada de um investidor de peso, outros mais cautelosos, defendendo que é preciso preservar a autonomia e a tradição do Santa Cruz. A polarização começa a ganhar força, e o que poderia ser apenas uma proposta de negócio passa a ser encarado como uma verdadeira batalha ideológica sobre o futuro do clube. Se por um lado há quem enxergue a chance de finalmente sair do buraco financeiro, por outro há quem veja risco de entregar o patrimônio da torcida para um empresário que, embora bilionário, tem um estilo bastante polêmico e midiático. O jogo, portanto, não se desenrola apenas dentro de campo, mas também nas salas de reuniões e nos corredores políticos. Entre tantas versões que circulam, uma delas fala até em cláusulas contratuais bilionárias envolvendo investimentos escalonados em estádios, categorias de base e até mesmo ações sociais que integrariam o Santa Cruz a projetos comunitários. Essa versão, claro, parece grandiosa demais para ser engolida de imediato, mas faz parte do pacote de rumores que se espalham em velocidade absurda. Torcedores já começam a imaginar craques renomados vestindo a camisa coral, grandes clássicos lotando novamente o Arruda e até mesmo campanhas de marketing nacional com a marca do clube ganhando espaço em redes de televisão. Tudo isso alimenta a esperança, mas também aumenta o risco de frustração caso os números não passem de um balão de ensaio. No fim das contas, o que está em jogo é muito mais do que dinheiro, é o coração de uma torcida que, apesar de tantas quedas e sofrimentos, nunca deixou de acreditar no Santa Cruz como um gigante que apenas adormeceu, esperando o momento certo para despertar. Se esse rumor realmente se concretizar, o Santa Cruz pode estar diante de um dos maiores pontos de virada da sua história, e talvez de todo o futebol nordestino. Não é exagero dizer que um aporte bilionário teria capacidade de colocar o clube em condições de competir com potências do futebol brasileiro, seja em estrutura, seja em elenco. A grande questão é, qual seria o real interesse de Luciano Heng? Estaríamos falando de um projeto de longo prazo, com a intenção de valorizar o clube e construir uma marca sólida, ou de uma ação pontual, carregada de marketing pessoal, que pode inflar expectativas e deixar um rastro de frustração caso não seja bem conduzida. O torcedor, já acostumado a desconfiar, questiona cada detalhe que aparece, mas, ao mesmo tempo, não consegue esconder o brilho nos olhos ao imaginar um futuro de grandeza. Há quem diga que só a possibilidade de o Santa Cruz voltar a ser protagonista já reacendeu um entusiasmo que há muito tempo estava adormecido. O impacto dessa notícia vai além dos muros do Arruda. O futebol nordestino como um todo já começa a repercutir o assunto, com torcedores rivais se dividindo entre a ironia e a preocupação. Se o Santa Cruz realmente receber esse investimento bilionário, a balança de forças no Nordeste pode mudar de forma radical, trazendo um novo competidor de peso para disputar títulos regionais e nacionais. O Recife, que sempre viveu intensamente a rivalidade entre Sport, Náutico e Santa, poderia ver essa disputa ganhar contornos ainda mais acirrados, com o tricolor voltando a brigar por protagonismo de forma imediata. Para o cenário nacional, seria também um ponto de atenção, já que clubes de outras regiões poderiam enxergar no modelo uma inspiração para atrair investidores externos. O Santa Cruz, nesse caso, não seria apenas um clube resgatado, mas um exemplo de transformação que poderia influenciar outros gigantes adormecidos. Dentro da própria torcida, no entanto, o clima segue dividido. Enquanto alguns enxergam Luciano Heng como uma espécie de mecenas moderno capaz de devolver ao clube a dignidade que tanto merece, outros não conseguem deixar de lado a figura polêmica do empresário, que sempre se posicionou de forma contundente em temas políticos e midiáticos. Para esses torcedores, o risco é que o Santa Cruz se torne mais um palco para disputas de narrativa e para exposição pessoal, em vez de focar naquilo que realmente importa, o futebol. A lembrança de outros projetos mal conduzidos no futebol brasileiro, onde investidores prometeram mundos e fundos e acabaram deixando um rastro de dívidas e desconfiança, também serve de alerta. Mas é inegável que a paixão fala mais alto, e o simples rumor já foi suficiente para colocar o clube no centro das atenções, reacendendo a chama da esperança em milhares de corações corais. Outro ponto que merece destaque é o impacto social que um investimento desse porte poderia gerar. O Santa Cruz não é apenas um clube de futebol, ele representa uma comunidade,
uma cidade, uma identidade cultural muito forte no Nordeste. Se realmente houver um projeto bilionário, com planos de modernização do estádio, fortalecimento da base e inclusão de ações sociais, isso pode significar muito mais do que vitórias em campo. Seria uma forma de resgatar a autoestima de uma torcida sofrida e de gerar oportunidades para jovens talentos que, muitas vezes, não encontram espaço para se desenvolver. O Arruda, que já foi palco de grandes feitos, poderia renascer como símbolo de prosperidade e de um novo tempo, atraindo não apenas torcedores, mas também turistas, investidores e mídia internacional. Seria, sem dúvida, um marco para o futebol brasileiro. É claro que, como todo rumor, esse também precisa ser tratado com cautela. Até agora, não há nenhuma confirmação oficial, e tudo que circula são conversas de bastidores, suposições e relatos de fontes não reveladas. É justamente essa ausência de clareza que alimenta a especulação e transforma o assunto em pauta quente. Jornalistas esportivos, youtubers e comentaristas já exploram o tema em lives, podcasts e programas de debate, cada um oferecendo sua visão e acrescentando pitadas de informação. O torcedor, por sua vez, fica no meio desse vendaval, tentando separar realidade de fantasia. No fundo, o que todos querem é ver o Santa Cruz forte de novo, disputando títulos e devolvendo alegria a quem nunca deixou de amar o clube. Mas, enquanto a confirmação não vem, o rumor segue crescendo como fogo em palha seca, difícil de controlar e impossível de ignorar. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. No fim das contas, a possível proposta bilionária de Luciano Heng pelo Santa Cruz escancara uma questão que vai muito além do futebol, até onde a paixão e a tradição de um clube podem conviver com os interesses financeiros e de marketing de um investidor. Essa é a pergunta que ecoa nas arquibancadas, nas redes sociais e nas conversas de bastidores. Se o projeto for sério, transparente e comprometido com o futuro do clube, pode sim ser o início de uma nova era de glórias. Mas, se for apenas uma jogada midiática, corre-se o risco de transformar a esperança em frustração. Por enquanto, o que temos é um rumor, mas um rumor que já mexeu com o imaginário coletivo, reacendeu a chama de um gigante e colocou o Santa Cruz, mais uma vez, no centro das atenções do futebol brasileiro. E, convenhamos, só isso já é suficiente para fazer com que os tricolores sonhem acordados, mesmo sabendo que o caminho entre o boato e a realidade é longo, tortuoso e cheio de incertezas. Se existe uma palavra que define o clima atual em torno do Santa Cruz, essa palavra é expectativa. Expectativa porque o simples sussurro de uma proposta bilionária já foi suficiente para reacender a chama de uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Expectativa porque o torcedor coral, acostumado a enfrentar dificuldades e superar adversidades, agora se vê diante da possibilidade de viver dias de glória que pareciam distantes. Expectativa porque, em meio a tantas incertezas, ninguém sabe ao certo o que pode acontecer, mas todo mundo tem uma opinião formada. A cidade do Recife, que respira futebol a cada esquina, já comenta como se o negócio estivesse fechado, e até quem não torce pelo Santa Cruz se vê obrigado a opinar sobre o assunto. E é exatamente essa atmosfera de especulação que dá ao rumor uma força quase palpável, como se fosse questão de tempo até a bomba estourar oficialmente. A cada novo comentário, a cada nova informação que aparece, o imaginário coletivo vai sendo alimentado, e a ideia de ver o Arruda pulsando em jogos decisivos volta a ser não apenas um sonho, mas uma possibilidade que ganha contornos mais reais a cada dia. O futuro, no entanto, segue nebuloso. Afinal, rumor é rumor, e enquanto não houver uma declaração clara de Luciano Heng ou da própria diretoria do Santa Cruz, tudo não passa de uma narrativa carregada de emoção e especulação. Mas o simples fato de estarmos debatendo a chance de uma proposta bilionária já mostra como o futebol é capaz de mobilizar corações, paixões e esperanças. Para alguns, é o sinal de que a sorte finalmente pode sorrir para o clube coral, para outros, é apenas mais uma ilusão passageira, que pode acabar deixando feridas se não for tratada com cautela. O certo é que esse rumor trouxe o Santa Cruz de volta ao centro das atenções, e isso por si só já representa uma vitória simbólica para um clube que tanto luta por espaço e respeito.
Agora, resta acompanhar os próximos capítulos dessa história, que promete ser longa, intensa e cheia de reviravoltas. Seja para confirmar a entrada de um bilionário disposto a mudar o destino do clube, seja para mostrar que tudo não passou de fumaça, o Santa Cruz já está, mais uma vez, na boca do povo e no radar do futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.